Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Evangelho de Lucas 1, a partir do versículo 26 até o 38. Acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus com atenção, com temor e com fé. Lucas 1, de 26 a 38. Assim diz a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pelo teu servo Lucas, instrumento usado por ti para que esse texto chegasse até nós nesta noite. Pai Santo, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. Ó Deus, clamamos a Ti que nos ajude a entendê-la, compreendê-la e a vivê-la para a honra e glória do Teu santo nome, Pai Santo. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, entramos no mês de dezembro. E quando chegamos em dezembro, acontece algo maravilhoso, né? O que temos em dezembro? Natal, exatamente. Em dezembro as ruas ficam diferentes, casas ganham luzes novas com cores vibrantes, enfeites em árvores, postes, praças, tudo porque Natal chegou. Natal, essa palavra é uma palavra que deriva do latim nativitas, que significa nascimento. E apesar das luzes e enfeites presentes, há uma mensagem, meus irmãos. Há uma mensagem por trás de toda essa festa, que o próprio nome já traz consigo. Natal, nascimento. A mensagem do Natal é uma mensagem sobre nascimento. A mensagem do Natal é uma mensagem sobre alguém que nasceu, mas não é qualquer nascimento. Um nascimento que mudou a história. A mensagem do Natal é sobre o nascimento de Jesus. Mas ainda que esta festa nos remeta ao nascimento do Salvador Jesus Cristo, ela não é uma festa, entenda isso, não é uma festa ordenada pela Escritura. Não é uma festa que foi comemorada, por exemplo, na igreja primitiva. Nós não temos registros bíblicos da igreja primitiva comemorando o Natal. Deus não ordenou os apóstolos que comemorassem o Natal. É uma festa secular. Uma festa secular que recebe um significado cristão, pois traz consigo a maior notícia que o mundo já recebeu. Todavia, esta grande notícia nem sempre é valorizada, nem sempre é comemorada, nem sempre é relembrada nesta data. Aliás, muitas vezes é até mesmo ignorada, e outras
outras mensagens são anunciadas, celebradas, e não a grande notícia a respeito do nascimento do Salvador Jesus Cristo. Natal, a esperança chegou. Este é o tema da nossa nova série, uma série de sermões que teremos nesses 3 domingos de dezembro. Hoje, semana que vem e na outra semana, no domingo que antecede o Natal. 3 mensagens onde aprenderemos sobre alguns dos acontecimentos que envolvem o anúncio do Salvador e também aprenderemos como essa mensagem de esperança impacta ou deve impactar a nossa vida. Não só nessa data, não só no dia 25, Dona Sandra, mas durante toda a nossa vida. Crianças, prestem atenção. O tema do sermão de hoje é a grande notícia. E hoje veremos que o anúncio sobre o Rei esperado, Jesus Cristo, é a notícia mais importante para a humanidade. Eu vou repetir. O anúncio sobre o Rei esperado, Jesus Cristo, é a notícia mais importante para a humanidade. O tema do sermão é a grande notícia. Mas por quê? Essa é a notícia mais importante para a humanidade. Por que será, hein, Arthur? Por que essa mensagem a respeito, essa notícia a respeito do nascimento do Salvador, ela é a notícia mais importante, Estela? 3 razões. 3 razões nos mostram isso. Primeira razão, meus irmãos, é porque esta notícia, ela manifesta a graça de Deus. E isso veremos nos versículos de 26 a 33. Segunda razão, porque essa notícia, ela exalta o poder de Deus. Veremos isso nos versículos de 34 a 37. E terceira e última razão, porque esta notícia convoca a igreja à devoção somente a Deus. Manifesta o poder, manifesta a graça de Deus, exalta o poder de Deus e convoca a igreja à devoção somente a Deus. Vamos à primeira razão, os versículos de 26 a 33. O anúncio sobre o Rei esperado Jesus Cristo é a notícia mais importante para a humanidade, porque manifesta a graça de Deus. O texto diz, versículos 26 e 27. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Irmãos, quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, o anjo Gabriel, enviado por Deus, foi até Galileia para uma aldeia chamada Nazaré. A informação inicial aqui no versículo 26 refere-se e conecta esta história à história do anúncio do nascimento de João Batista, que vem um pouquinho antes. Seria o que a gente chama em teologia de contexto próximo aqui. Então, essas histórias, elas estão diretamente conectadas e nós veremos isso ao longo da nossa exposição. E aqui Lucas nos informa que no 6º mês de gravidez de Isabel, então Gabriel vai até Nazaré. Nazaré é um lugar simples. Nazaré é um lugar sem grandes importâncias, David, sem destaque. Nazaré fica entre o mar Mediterrâneo, fica ao seu oeste, e o sul do mar da Galileia, que fica a leste. Então, Nazaré, do lado oeste, o seu lado oeste, fica o mar Mediterrâneo, e do seu lado leste fica o sul do mar da Galileia, bem o extremo sul do mar da Galileia. Gabriel, o enviado do Senhor, aqui o anjo do Senhor, ele se dirige a essa jovem virgem de Nazaré chamada Maria. Crianças, prestem atenção nisso. Maria, ela estava prometida em casamento a um homem chamado José. É isso que significa a palavra aqui no versículo 27, desposada, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, chamado José. Isso significa que ela estava prometida em casamento a José, e José era descendente de Davi. Quem era Davi, crianças? Vocês se lembram? Grande rei, o grande rei de Israel. Davi, o rei Davi, grande rei de Israel, a quem foi prometido, inclusive, que a sua descendência jamais se apartaria do trono. Filho de Davi se assentaria no trono.
Isso foi prometido a Davi pelo próprio Deus. E por duas vezes, meus irmãos, no versículo 27, note que por duas vezes o texto de Lucas chama a nossa atenção para o fato de que Maria era virgem. Lucas enfatiza que Maria era virgem e isso prepara os leitores para aquilo que virá, a intervenção divina. A intervenção divina de Deus na história. Ao longo do tempo, Deus mostra a sua graça agindo em famílias cujas mulheres eram estéreis. Mas agora Ele revela a sua graça por meio de uma jovem que não era casada. Então Lucas diz: entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Essa saudação de Gabriel, ela é uma saudação, Nilma, que exige uma resposta de quem ouve. Espera-se que Maria reaja de uma forma alegre, respondendo àquela saudação. Mas Lucas nos mostra que, ao ouvir as palavras do anjo, Maria ela fica surpresa. Maria, ela parece aqui, Denise, que ela fica confusa, fica pensando naquilo que foi dito, qual seria o significado dessas palavras. E o versículo 30, então, Gabriel diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Irmãos, essa certamente é a mensagem mais esperada de toda a história. Sabe por quê? Porque não é só uma boa notícia. Teu time venceu, os flamenguistas aqui. Não é só uma boa notícia. Essa é a melhor notícia. O Messias esperado estava prestes a chegar, o Rei dos Reis, o Filho do Altíssimo, o prometido Filho de Davi, que se assentaria no trono cujo governo não tem fim. A profecia estava prestes a se cumprir, e aquela que carregaria a esperança dos homens no seu ventre era uma jovem de Nazaré, uma virgem que foi achada em graça diante do Senhor. Irmãos, não há qualquer mérito em Maria, entenda isso. Não há qualquer mérito, não há absolutamente nada que tenha feito, minhas irmãs, Maria mais especial do que outras mulheres. Não há. Perante Deus, Maria era tão pecadora quanto você e eu. Maria necessitava do Salvador tanto quanto você e eu. Maria simplesmente foi alvo da graça de Deus, pois foi escolhida para uma tarefa única, talvez assustadora para uma jovem inexperiente, mas uma tarefa em que não haveria o que temer, porque o anjo disse: o Senhor é contigo. Isto significa: o Senhor vai te capacitar para cumprir a tarefa a qual você está sendo designada. Essa notícia sobre a chegada do rei, essa notícia que impactou a vida daquela jovem em Nazaré, é a mesma notícia que tem impactado a vida de homens e mulheres ao longo da história, meus irmãos. Esta é a grande notícia que manifesta a graça de Deus sobre a vida de homens pecadores. Crianças, a graça de Deus, graça significa favor imerecido. E é justamente isso que vemos neste anúncio, meus irmãos. Deus intervindo na história e manifestando sua graça, pois Ele providencia o Salvador aos homens pecadores. Como o próprio Davi registrou no Salmo 51, texto lido na liturgia. Homens que não se tornam pecadores após pecar, mas homens que são concebidos, gerados em pecado, natureza pecaminosa. Portanto, se não fosse a graça de Deus, não haveria esperança para a humanidade. E a graça de Deus se manifesta no anúncio mais importante da história: o Rei prometido Jesus Cristo está chegando. Nós temos o péssimo hábito, meus irmãos, de dividir aquilo que não divide. Nós dividimos o que não pode ser dividido. Tratamos graça de Deus como se fosse algo restrito a assuntos dentro da igreja.
algo que é restrito somente quando tratamos da teologia, tratamos a graça de Deus somente dentro dessas quatro paredes. E no dia a dia essa notícia maravilhosa da graça de Deus não causa impacto algum sobre a forma como desenvolvemos nossas atividades diárias. Irmãos, não há como dividir coisas santas, sagradas e profanas. Tudo pertence ao Senhor. O que fazemos aqui dentro, ou a forma como vivemos aqui dentro, devemos viver lá fora também. Aquilo que ouvimos aqui dentro deve impactar a nossa vida a ponto de mudá-la lá fora também. Se o anúncio da previsão do tempo é de chuva, dona Nice, o que a gente faz? Se a gente precisa sair, a gente pega um guarda-chuva, não é verdade? A gente se prepara, pega a capa de chuva, vê o horário mais ou menos que está anunciando a chuva, para sair ou antes ou depois. Se tem roupa no varal, o que a gente faz? Está para fora? Recolhe a roupa, senão vai molhar. Fecha a casa, não deixa a janela aberta, senão vai inundar a casa. Reagimos, meus irmãos, diante das notícias sobre clima, trânsito, economia, de diferentes formas. Mas e diante desta grande notícia que manifesta a graça de Deus e que domingo após domingo, não só no Natal, essa notícia está diante de nós, como temos reagido? Esta mensagem nos leva à humilhação, meus irmãos. A graça de Deus, o favor imerecido, nos lembra que somos indignos. Nós não somos dignos da salvação. Pois a mensagem do anúncio do rei nos lembra da nossa condição e do porquê precisamos desse rei. Precisamos do rei porque somos pecadores. Precisamos do rei porque somos pecadores. Não! Você não precisa se valorizar ou se amar. Isto é a proposta humanista de valorização do ser humano, e o teu coração pecaminoso e enganoso te leva a agir assim o tempo todo. Você não precisa se valorizar mais ou se amar mais. O que você precisa é se humilhar na presença de Deus, reconhecendo a tua condição pecaminosa e a graça dele manifestada em Cristo Jesus. Quando isso acontecer, então entenderás que Ele é tudo e nós não somos nada. Ele é tudo e nós existimos porque Ele existe. Nós respiramos porque Ele nos dá o ar. Nós pensamos e agimos porque Ele nos concede tal capacidade. Só temos esperança de uma vida muito melhor, em um lugar muito melhor, porque Deus, por sua graça, enviou o Salvador. E essa é a grande notícia que deve impactar nossas vidas e nos mover também a anunciá-la a outros. Essa grande notícia é anunciada também por meio dessa mesa. Irmãos, aqui temos diante de nós a única encenação permitida no culto. A mesa do Senhor. A mesa do Senhor, crianças, que nos lembra que o nosso Salvador veio ao mundo. Não só veio ao mundo para passar férias, para tirar um tempo. O nosso Salvador veio ao mundo para viver a nossa vida, para pagar a nossa culpa. O nosso pecado levou à cruz. Essa é a mensagem de graça. E a mensagem de graça está diante de nós nesta noite. E podemos ver, sentir o cheiro, tocar por meio desta mesa. Manifestação visível da graça invisível, como diria Agostinho. Mas talvez a mensagem sobre a graça não te seja tão familiar. Certamente você já ouviu falar da história do anúncio do Salvador, do nascimento do Salvador Cristo Jesus, e também que o Natal é uma data em que se comemora seu nascimento. Mas talvez você ainda viva sem considerar os efeitos desta mensagem sobre a sua vida. Preste atenção. Preste atenção. Esta não é qualquer notícia. São 2000 anos de uma antiga boa nova que é anunciada pelo mundo. E essa antiga boa nova tem transformado muitas vidas. E esta grande notícia que manifesta a graça de Deus sobre a vida de pecadores exige uma resposta daqueles que a ouvem. Não tem como.
exige uma resposta. Você não pode agir de forma indiferente. Não tem como você ignorar essa mensagem, porque o fato de você ignorar essa mensagem já é uma resposta que você está dando. Nós estamos do outro lado da história, o Salvador já veio, nós olhamos para trás, Cristo Jesus já veio. Então, como a grande notícia a respeito de Jesus tem impactado a tua vida? Como a grande notícia a respeito de Jesus tem impactado a tua vida? Esta notícia te leva a agir, te leva a pensar, te leva a sentir e até mesmo planejar sua vida, considerando sua condição diante do soberano Senhor. Como esta notícia tem impactado a tua vida? O anúncio sobre o Rei esperado Jesus Cristo é a notícia mais importante para a humanidade, porque manifesta, crianças, o que ela manifesta? Graça de Deus. Podem repetir, crianças, o que ela manifesta? Graça de Deus. Isso, exatamente, graça de Deus. Segunda razão, essa notícia, ela exalta o poder de Deus. Os versículos de 34 a 37. Irmãos, Lucas, ele escreve seu evangelho para um grego, um gentil chamado Teófilo. Logo no versículo 1 do capítulo 1, vemos essas informações, versículos 1, 2 e 3. E também nesse registro, nos 3 primeiros versículos, vemos que Lucas, ele faz uma investigação acurada, ou seja, ele faz uma pesquisa com muita atenção, com muito cuidado. Então ele faz essa pesquisa, ele reúne as informações e ele faz tudo isso com muito cuidado, muita atenção, para que Teófilo tenha plena certeza das verdades registradas. Tudo que ele coloca aqui, detalhes, e Lucas ele traz muitos detalhes. Ele nos coloca diante de diálogos de Jesus, assim, nos coloca, parece que nós estamos ali vendo a cena, e todos esses registros servem ao propósito de mostrar a veracidade daquilo que foi registrado. O evangelho escrito por Lucas traz então esses detalhes que não encontramos em outros evangelhos, esses detalhes que são para mostrar a veracidade do registro, e esta história não temos registrada em outros evangelhos. Lucas, com o registro dos detalhes da conversa entre Maria e Gabriel, ele nos aproxima do diálogo aqui com o anjo e evidencia algo importantíssimo agora, nesses versículos de 34 a 37, onipotência de Deus. Crianças, vocês sabem o que significa onipotência de Deus? Dizer que Deus é onipotente, Ezequiel, significa dizer que Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso, Ezequiel. Deus é onipotente. E é isso que Lucas mostra aqui quando ele nos aproxima desse diálogo. Irmãos, a notícia é surpreendente, mas surge a pergunta: como que isso vai acontecer? Como que vai se dar isso? Esse é o questionamento de Maria no versículo 34. Como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. A pergunta da jovem é motivada por uma dúvida sincera, meus irmãos, pois aos olhos humanos é impossível a gravidez. E não há qualquer raiz aqui de incredulidade da parte de Maria, na pergunta de Maria, como foi, por exemplo, quando o sacerdote Zacarias fez uma pergunta muito semelhante, quando Gabriel anunciou o nascimento de João Batista, aqui no capítulo 1 mesmo de Lucas. Em Lucas 1, de 8 a 25, nós temos a história anterior a esta, que é justamente o anúncio do nascimento de João Batista. Zacarias, pai de João Batista, entenda que João Batista não é o sobrenome dele, tá? É uma referência para dizer que ele é aquele que batizava, João que batiza, certo? Então, Zacarias, pai de João, aquele que batizava, Zacarias era sacerdote. E quando a responsabilidade de entrar no templo, uma das funções do sacerdote era entrar no templo e queimar incenso, essa responsabilidade recaiu sobre Zacarias. E quando ele então entra no templo, Lucas mostra que ele entra no templo, a multidão fica lá fora, e ao entrar no templo, o anjo Gabriel aparece à direita do altar de incenso. E Zacarias, quando ele vê o anjo ali, ele fica tomado de temor. Mas Gabriel diz para Zacarias: não temas. E então
Gabriel passa a instruir, a anunciar a mensagem sobre João, o filho da velhice de Zacarias e Isabel. Isabel era esposa do sacerdote Zacarias. Quando Zacarias terminou de ouvir a mensagem de Gabriel, ele pergunta: como saberei isto? Ou, uma outra tradução, como posso ter certeza disso? Pois sou velho. Isabel também está avançada em dias. Gabriel então pune Zacarias e fez com que ele ficasse mudo, porque o sacerdote não acreditou nas palavras do anjo. Veja o versículo 20 do capítulo 1. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Zacarias agiu como incrédulo. Curioso, né, Marcos? Um sacerdote demonstrando incredulidade. Zacarias, cujo nome, preste atenção nisso, o nome de Zacarias significa lembrado por Yahvé, um sacerdote que está dentro do templo em Jerusalém. Dentro do templo. As pessoas não entravam dentro do templo. Só o sacerdote podia entrar no santo lugar e o sumo sacerdote dos santos. O povo ficava do lado de fora. Ele está ali dentro do templo, a serviço de Deus, prestando adoração ao Senhor, e ele age com incredulidade. Olha que contraste, você consegue perceber? Maria, uma jovem de Nazaré, da Galileia, crê, não duvida, mas ela questiona sobre como essas coisas se darão. E Gabriel responde mostrando à jovem que, apesar de ela ser um instrumento de Deus, um instrumento muito importante, toda a ação será orquestrada e dirigida pelo Senhor. Veja a partir do versículo 36, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder, versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas obras. Irmãos, qual é a ação que o anjo diz aqui que Maria deve fazer? O que o anjo diz, Yolanda, que Maria deve fazer? Qual é a ação que Maria deve tomar? Nenhuma. É Deus quem vai fazer tudo. É Deus quem vai conduzir todas as coisas. Deus é quem fará com que tudo que foi anunciado se cumpra. Ele promete e Ele faz com que a promessa aconteça. Todas as ações para o cumprimento da promessa partem de Deus. Ele é o agente ativo da história. Isaías 44, texto lido na liturgia. Ele anuncia e Ele faz com que as coisas se cumpram, porque Ele é Deus e Ele é o dono da história. Ele faz com que tudo aconteça conforme sua vontade. Em todas as palavras do anjo Gabriel, em resposta a Maria, o que nós vemos? Poder de Deus. Ele conduz todas as coisas, porque para Deus não há coisas impossíveis. A informação sobre a gravidez de Isabel aqui, meus irmãos, parenta de Maria, ela conecta as duas histórias e apresenta mais uma confirmação de que as palavras se cumprirão. Afinal, a parente de Maria era conhecida por ser estéril e já não é mais. Ela está grávida, já é o 6º mês. E a plena certeza de que tudo se cumprirá repousa no fato de que, para Deus, não há coisas impossíveis. Essas palavras, meus irmãos, elas ecoam as palavras ditas por Deus diante da promessa de um outro filho. Uma promessa feita há muito tempo atrás. Promessa feita a Abraão. Quando Deus visitou Abraão, um pouco antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Ele disse: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Irmãos, nada impede o Senhor de manifestar as suas maravilhas. Nada, Cleiton, absolutamente nada. E uma das promessas que nós estamos aguardando, crianças, é que Jesus voltará.
Crianças, prestem atenção nisso. Jesus está voltando. E nós podemos crer nessa promessa, porque Deus é o Deus que cumpre as promessas. Todas as promessas que Ele faz, Ele cumpre. E Ele cumpre porque Ele é poderoso para cumpri-las. Nós muitas vezes não cumprimos promessas que fazemos, não é verdade? Amanhã eu vou lá. Não diga amanhã você vai. Diga se Deus quiser amanhã você vai. É assim que Tiago nos instrui. Por quê? Porque se Deus quiser, se Ele permitir, se Ele nos levar, então iremos. Nós não temos força para cumprir as promessas, nem mesmo, meu irmão Newton, as promessas que fazemos para os nossos filhos, não é verdade? Nós os amamos, nós queremos cuidar deles, mas nem sempre nós conseguimos cumprir promessas aos nossos filhos, até as promessas boas que fazemos. O nosso Pai, maravilhoso por excelência, Ele promete e Ele cumpre. E nós podemos descansar nele. Deus não está limitado, meus irmãos. Aliás, ao longo da história, o Senhor demonstra seu poder concedendo a mulheres estéreis a bênção de participarem da história da redenção, concebendo filhos que são usados por Deus. Vemos isso na história de Abraão e Sara. Vemos isso na história de Isaac e Rebeca. Vemos isso na história de Eucana e Ana. Lembra? Samuel. Famílias que sofriam os efeitos do pecado. Sofriam os efeitos do pecado, mas experimentaram o poder de Deus e foram usadas de uma forma sobrenatural. Às vezes, nós pecamos, agimos de forma pecaminosa, mas às vezes também sofremos os efeitos do pecado. Isso mostra o mundo mau em que vivemos, o mundo caído em que vivemos. Isso mostra que nós não podemos ter esperança neste mundo, mas a nossa esperança tem que estar somente no Senhor. E Deus, meus irmãos, continua manifestando o seu poder. Sabe como, crianças, que Deus continua manifestando o seu poder? Sabe como, Laurinha? Deus manifesta o seu poder, filha, por meio de sua palavra. Crianças, a todo momento a Escritura nos chama a depositarmos nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Depositar a fé no Senhor Jesus Cristo significa confiar em Cristo Jesus, confiar que Ele é suficiente para nos salvar, confiar que Ele é o Senhor por meio de quem nós temos acesso ao Pai, confiar que a sua morte nos substitui, que nele temos vida, que nele temos esperança. E confiar exige também seguir a vontade revelada de Deus. É fé e obediência. Essas coisas caminham juntas. Se você tem fé, o resultado dessa fé será a obediência. Nós não obedecemos para ter alguma coisa. A obediência, ela sempre vai ser resultado da graça do Senhor que nos alcançou, sempre vai ser resultado da nossa fé em Cristo Jesus. E, irmãos, isso não significa ter fé em Cristo, confiar em Cristo e seguir sua palavra, não significa que o mar vai se abrir sempre. Lembra daquela música, Rompendo em Fé? Não, irmãos, tudo errado. Não significa que você vai triunfar sempre. Não significa que você vai viver uma vida livre de problemas. Não significa que todos os seus sonhos vão se realizar. Vou confiar em Cristo Jesus porque um dia eu vou morar em Pomerode. Não. Isso daqui não é o céu. Lembre-se disso. Irmãos, crer e seguir a palavra de Deus significa que, independente das circunstâncias, o justo vive pela fé. Significa que, independente dos desafios, eu viverei para a glória de Deus e não para a minha glória. Mas na prática nem sempre respondemos com fé. Na verdade, meus irmãos, muitas vezes agimos como Zacarias e não como Maria. Somos incrédulos diante das verdades reveladas do Senhor. Uma prova disso, por exemplo, é o número de crentes buscando divórcio como uma única solução para os seus problemas matrimoniais. O que tem de cristão se divorciando e dizendo assim: pastor, não tinha jeito, não dava mais, era a única solução, pastor. Tentamos de tudo. E entendemos que Deus queria que a gente se divorciasse. Isso é um absurdo. Isso
É uma mentira de Satanás. Quer ver um outro exemplo? Outra prova de que muitas vezes agimos com incredulidade? Número absurdo, assustador de cristãos que têm buscado terapias humanistas para resolverem problemas que a Bíblia e somente a Bíblia pode trazer solução. O tanto de pessoas que têm encontrado esperança em remédios, terapias humanistas que só te levam a crer mais em si mesmo, valorizando o homem. Irmãos, isso não é bíblico. Aquele que glorie-se deve se gloriar em quem? Em si mesmo? Não, em Cristo. Aquele que ama a vida, ele ganha. Aquele que tem autoestima, ele ama a sua vida, então ele está ganhando. É isso que João diz para a gente? Não, aquele que ama a vida, ele perde. Porque é necessário que aquele que quer seguir a Cristo tome sua cruz. Como a grande notícia a respeito do Rei Jesus tem impactado sua vida? O poder de Deus, ele te leva a confiar no Senhor? Ou você tem confiado mais nas tuas ideias? Ou você tem confiado mais no teu coração? Ou você tem confiado mais nas ideias que o Espírito da época tem proclamado? Cristo Jesus, o Deus encarnado, é a perfeita manifestação do poder de Deus. E quando Cristo Jesus, o Deus encarnado, caminhou entre nós, sua vida foi de exaltação desse poder. Porque Cristo jamais deixou de cumprir a vontade de Deus. E, meus irmãos, esta mesa, que não é um anexo ao culto, mas ela é central, esta mesa, ela nos lembra disso, do poder de Deus exaltado em Cristo Jesus. Filipenses diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Cristo Jesus, ele manifesta o poder de Deus, cumprindo a vontade do Senhor. O anúncio sobre o Rei esperado Jesus Cristo é a notícia mais importante para a humanidade. Por quê? Crianças, vamos lá, por quê? Porque manifesta graça de Deus, e a segunda razão, porque exalta o poder de Deus. E agora a terceira e última razão. Essa notícia, que é a mais importante, ela convoca a igreja à devoção somente a Deus. Versículo 38. Vamos ler juntos o versículo 38, meus irmãos, do capítulo 1? Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Será que teríamos coragem de dizer essas palavras? Irmãs, sei que é difícil isso, mas e se fosse você no lugar de Maria? Nós fazemos planos para a semana, não é assim? E de repente acontece alguma coisa no meio da semana que os planos mudam completamente. Como é que a gente fica? Não acredito que isso foi acontecer agora. Nós tínhamos planos para as férias e as crianças ficaram doentes. Meu Deus, como que pode acontecer isso com a gente? Como que você responde? Ou como que você responderia? Porque os planos de Maria mudaram. Maria está diante de uma notícia que mudaria completamente sua vida. E sua resposta é: aqui está a sua serva. Ou, aqui está a tua escrava. Essa seria uma melhor tradução, uma tradução mais literal. Aqui está a escrava do Senhor. Maria está dizendo aqui que ela se rende completamente à vontade do Senhor, porque ela pertence ao Senhor. É isso que significa ser escrava do Senhor. Todas as vezes que os autores bíblicos usam a palavra escravo, que muitas vezes é traduzida como servo, mas literalmente é escravo, a ideia é de que eu pertenço ao Senhor, eu sou do Senhor, eu não mando em minha vida, Ele manda em minha vida. Aqui está a escrava do Senhor. Maria se rende completamente à vontade do Senhor. E o que é isso? Isso é uma demonstração de fé e submissão.
Irmãos, devoção somente ao Senhor envolve responder com fé e submissão à vontade revelada de Deus. Devoção somente ao Senhor envolve responder com fé e submissão à vontade de Deus. Devoção envolve reconhecer-se como um servo do Senhor ou como um escravo do Senhor. Isso é reconhecer-se como alguém que pertence a Deus. Você não é dono de si, você foi criado não para se glorificar, você foi criado para exaltar e para glorificar o nome de Cristo Jesus. Você pertence a outro. Você foi comprado na cruz do Calvário para pertencer a outro, para buscar os interesses de outro. Esse é o principal objetivo da vida: glorificar a Deus. Mas para glorificar a Deus, certamente você terá que renunciar a algo. Maria renunciou sua vida para seguir a vontade do Senhor. Tua serva está aqui, faça segundo tua vontade. Senhor, espera um pouquinho, deixa eu casar primeiro, deixa eu resolver algumas coisas, deixa eu dar um jeitinho, que eu tenho umas pendências, depois a gente pode mandar até outra pessoa, não tem problema, não precisa ser Gabriel. Não, aqui está a tua serva, à disposição para fazer a tua vontade, não a minha, a tua vontade. Nós, igreja, somos chamados a renunciar o eu para desejar os interesses do soberano Senhor. A grande notícia requer uma resposta. Lembre-se disso. A grande notícia, ela requer uma resposta. E qual tem sido tua resposta? Uma resposta de devoção sincera e completa ao Senhor? Renúncia do eu? Como disse certa vez o pastor escocês Henry Scougal, ele diz assim: nunca uma alma sabe o que é a alegria sólida e o prazer substancial até que, uma vez cansada de si mesma, renuncie, se entregue ao autor de seu ser e possa dizer de um sentido e sentimento interiores: o meu amado é meu, considero meus todos os seus interesses e eu sou dele, estou contente em ser qualquer coisa para ele e não me preocupo comigo, mas que eu o sirva. Esse tem sido o desejo do seu coração? Porque nós oramos porque sabemos e reconhecemos que o Senhor é soberano, mas muitas vezes desejamos mais que a nossa vontade seja feita do que a dele. Queremos servir ao Senhor, mas eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim, mas tem que ser do meu jeito. Eu não quero sair daqui não. Eu quero ficar bem aqui, tem que ser do meu jeito, sentadinho na minha cadeira, que até tem meu nome escrito aí. Estamos mais preocupados, meus irmãos, com os nossos interesses do que com os interesses dele. Basta avaliarmos como reagimos quando Deus coloca em nosso caminho situações que não esperávamos. Uma doença, por exemplo, um desemprego, ou quando Ele frustra os nossos planos. Como que nós reagimos diante dessas circunstâncias? Porque a pergunta é: continuamos seguindo com uma vida de devoção? Continuamos nos submetendo e dizendo ao Senhor: aqui está o teu servo, cumpre em mim a tua vontade? Ou queremos servir só quando as coisas caminham como nós queremos, conforme a nossa agenda? Pecado nos faz olhar para nós mesmos e não olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Irmãos, renunciar a si mesmo significa servir e se submeter aos interesses de Deus. Submeter-se à vontade de Deus significa que em todo tempo, em qualquer circunstância, a vontade revelada do Senhor será buscada. É isso que significa uma vida de devoção. Buscar a vontade revelada de Deus. Queremos saber o que Deus não revelou, mas o que Deus revelou muitas vezes nós não buscamos. E nós nos frustramos e murmuramos quando a nossa agenda não é cumprida. Tudo, absolutamente tudo, Deus conduz. E tudo Ele faz conforme Lhe apraz. Qual é a disposição do teu coração? Uma disposição de devoção ao Senhor, de continuar seguindo a vontade revelada dEle? Como a grande notícia a respeito do Rei Jesus tem impactado sua vida?
Tens vivido uma vida de completa devoção ao Senhor? Graça, poder e devoção mostram que o anúncio sobre o Rei esperado, Jesus Cristo, é a notícia mais importante para a humanidade. Mas não só isso, meus irmãos. Essas três realidades, graça, poder e devoção, elas apontam especialmente para uma pessoa, Cristo Jesus. Cristo manifesta em sua obra a graça de Deus aos homens, homens pecadores, homens que não mereciam, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Cristo vem e vive a nossa vida. Ele faz aquilo que nós não podíamos fazer. Cristo vem, Samuel, e morre a nossa morte, paga a nossa culpa. Cristo é a manifestação do poder de Deus, pois quando Ele vem ao mundo, todas as suas ações revelam e exaltam o poder do Senhor. E Cristo, Ele é um exemplo de devoção, o verdadeiro exemplo a ser seguido. Eu sei que a gente gosta muito de ter heróis, né? E nós temos a galeria dos heróis. Irmãos, na Bíblia só tem um herói. Só tem um herói. E esse é Cristo Jesus. E Ele é o maior exemplo de devoção. Ele é o nosso alvo. Ele é aquele a quem devemos seguir. Porque Ele se humilhou. Ele tornou-se servo. Ele se submeteu à vontade do Senhor. Ainda que essa vontade fosse a morte. Morte de cruz. Então, eu encerro perguntando para você: como a grande notícia a respeito do Rei Jesus tem impactado sua vida?